São 7 horas e 21 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Vamos lá. É simples, vai na Argentina, o que vê está acontecendo lá. Milhares vão lá pescar e soltar. Pega-se muito peixe, solta-se muitos dólares por lá também, está falando o Adri aqui. E lá em Santarém tem um ouvinte nosso lá que nos ouve todos os dias pela manhã. Como é que é o nome dele? O Romero. Estou vendo aqui de Santarém pelo YouTube. O Denis também está conosco. Marineuza também. E Jailson. Muito bom dia. Isso eu estou falando do YouTube. E nós estamos recebendo hoje aqui. Acredito que ter resfriado bastante. Temos aí uma semana de frio que não é comum aqui por essas pragas. Não tem a ver com a presença desse nosso candidato, amigo, secretário José Roberto Estopa. Bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Estopa. Não é da sua pasta atual, né? Você é secretário de Obras. Ontem aconteceu lá no Serviços Urbanos, você conhece muito bem aquela pasta, ficou muitos anos lá. Saiu de lá com uma avaliação muito boa com relação ao desempenho na pasta de Serviços Urbanos e Públicos, né? Fez um trabalho muito bom aí de limpeza de bairros, deu um destino para o lixo diferente do que tínhamos, se destacou realmente lá. Conhece muito bem a pasta, por isso da pergunta, não ser propriamente da sua a primeira pergunta. Teve um início de greve aí ontem dos garis, porque não estavam recebendo. É uma empresa terceirizada, claro, né? E parece que aí na pressão receberam. E tem informação do que aconteceu de verdade? A empresa realmente está inadimplente? Qual que é a responsabilidade da pasta nisso, né? Bom, primeiro que a gente tem que entender, e eu defendo que haja assim, que fique claro, tá? Os garis fazem parte de uma categoria que trabalham muito, tá? Mas muito mesmo. Uma das categorias que trabalham muito, tá? Um gari, ele anda até 20, 30 quilômetros por dia ou por noite, ok? E o gari, eles são organizados. O pagamento deve ser efetuado até o 5º dia útil. Se ele não receber, no 6º dia útil, ele para. O 5º dia útil me parece que era na quinta ou sexta-feira, na quarta-feira. A alegação não era de 43 dias sem pagamento? Não, veja bem. Esses 43 dias, ele recebeu no dia 8 de maio, tá? Isso, ele recebeu o salário de abril no dia 8 de maio. No 5º dia útil do mês ele ia receber maio próximo, certo? Porque em maio ele recebeu abril. Sim. Tá? Em junho ele tem que receber maio. Ele tem que receber no 5º dia útil. Eles conhecem a lei. Se ele não recebe no 5º dia útil, ele simplesmente para. Não existe negócio, como falaram aí, 60 dias de atraso, que o gari está 2 meses sem receber. Não trabalha. E é correto, tá? Que fique claro aqui. Não estou defendendo nenhum lado e nem o outro. Mas ele tem que receber até o 5º dia útil do mês subsequente. Bom, circulou ontem que seria 43 dias sem receber. Em comparação a outras categorias e outros momentos... Dias, porque você conta os 30 dias do mês de maio e ele recebeu ontem dia 12. Mas não é 43 dias, ele tem 30 para receber e ele deveria ter recebido no 5º dia subsequente. Então eu teria aí uma semana de atraso. Teria aí uma semana de atraso. Se dá dessa maneira... Não é da sua pasta, mas... Não, mas... A empresa está... Ou a empresa também recebeu atrasado e por isso não pagou? Não, provavelmente a empresa não tinha o capital, provavelmente recebeu atrasado, com certeza, tá? Provavelmente. Muito bem. Sem dúvida nenhuma. Tocar num assunto aqui que toda época de chuva é uma maravilha. O Emanuel diz que ele chora quando pensa no período de chuva. Já estamos na seca. Vamos lá. Buracos.
Aquela estimativa de 22 mil, quem foi que contou esses buracos lá no início do primeiro mandato? Quem foi? Na verdade, no início do primeiro mandato se falou em 44 mil. Ah, é verdade, 44 mil. Eu falei 22 porque foi uma brincadeira 44 mil. Foi uma brincadeira que alguém fez lá, falou, não, é que já cresceu e ficou 22 mil. É impossível se contar, tá? Pois é, eu queria saber como é que chegaram a esse número. Não, esquece, isso aí é impossível se contar os buracos. Agora, é possível resolver. Agora a gente tem que entender o processo que Cuiabá passa, tá? Enquanto nós não concluirmos toda a rede de esgoto, o problema de buracos na cidade vai ser cada vez piorado. Mas é só por causa da rede de esgoto que tem? Não é só por isso. Historicamente, vamos analisar de Wilson Santos, de Roberto França para cá, tá? Que é a memória mais recente das pessoas, tá? Ou de Wilson Santos para cá, ou de Mauro Mendes para cá, ou de Chico Galindo para cá, enfim, ou até de Dante. Todo período chuvoso, Cuiabá tem um problema com buracos. Não é Cuiabá, é a maior parte das cidades brasileiras, tá? Claro que tem cidades que fazem parte do primeiro mundo, como Curitiba, por exemplo, é outro grau de desenvolvimento. A gente tem que reconhecer isso, tá? Nós temos problemas com buraco. É histórico, tanto é que quando o Manuel assume no primeiro mandato, se fez esse jogo aí de 44 mil buracos, ok? Isso foi real, isso aconteceu, é só você pegar os jornais da época. Quando o França assumiu foi a mesma coisa, etc. Quando o Wilson estava na prefeitura, a mesma coisa. A gente só vai resolver isso quando? Tá? Nós temos que terminar. Porque por exemplo, você pega na sua rua aqui, esse quadradinho aqui, isso daí facilita a abertura de novos buracos, que é o corte da água de Cuiabá para se fazer a rede de esgoto. Valendo ressaltar que tem o lado ruim e tem o lado bom. Qual que é o lado bom, qual que é o lado ruim? O lado ruim é que já sacrifica ainda mais uma malha viária velha, tá? Uma malha viária velha é sacrificada com os cortes. Qual que é o lado bom? Cuiabá, no final de 2024, em dezembro do ano que vem, vai estar entre as 20 cidades brasileiras com maior índice de tratamento, de cobertura de esgoto. Cobertura, não tratamento, porque tem-se o desafio, por exemplo, não significa que a rede passa aqui e que essa casa esteja ligada. Não estou dizendo que não está, estou falando, citando exemplos, tá? Então, na verdade, nós temos, e vou citar aqui o Boa Esperança, por exemplo, que é um bairro que a gente está numa luta muito grande, que a água já acabou com o asfalto lá, teve que refazer várias vezes, fizeram algumas coisas erradas lá. Por exemplo, o índice de pessoas que não liga é muito grande. Santa Rosa, o índice de pessoa que não liga o esgoto é muito grande. Então isso porque depois que ele fez a casa, que passou o esgoto muitos anos depois, e aí ele vai ter que quebrar a calçada dele, vai ter que quebrar um monte de coisa para fazer essa adaptação para o esgoto que não tinha ali naquela época. A espera já fica na calçada, não se quebra muita coisa, tá? Fica uma espera na sua calçada, então não se quebra muita coisa. O que você tem que entender que o cara ligando o esgoto na rede ou não, ele paga pelo esgoto. Mas e por que não faz essa ligação quando está passando o esgoto? A pessoa que está colocando, se a espera já está ali, já faz a ligação. Porque depois você vai passar o asfalto em cima e aí, amigo? Não, mas é na calçada a espera. Você não tem que cortar a rua para ligar o esgoto, ele está na calçada. Tá? E a legislação não permite que, a não ser que se tenha um adendo aí no TAC do MP, tá? A gente tem que entender que a história da Águas de Cuiabá é mais ou menos o seguinte: se tinha uma empresa que participou de vários escândalos e para não cancelar a concessão, uma outra empresa absorveu com um TAC no MP. Foi assinado na época do Mauro um termo de ajustamento de conduta. Os credores da Galvão fizeram e aí entrou um fundo canadense, etc, que está colocando aí mais de R$1 bilhão em Cuiabá para que a gente trate o esgoto, tá? A concessionária, ela pode, e isso já está sendo discutido na Arsec, cobrar, tipo assim, chega aqui, olha, você não ligou, Paulo, mas eu cobro uma taxa, parcelo na sua conta e ligo o esgoto para você.
mas depende do proprietário do imóvel. Você não pode adentrar. Assim, mas o buraco na rua, esse no asfalto, se é na calçada, fica... Não, você está confundindo. Na calçada é para fazer ligação depois que a rede passou. Então tem que fazer quando ela passou, senão como é que você vai fazer? Não, mas é na calçada. Não tem como você... Então você entendi, não vai ter o entendi. tratamento de esgoto? Não, entendi. Você Então vai fazer a ligação e deixa na calçada para fazer. O corte no asfalto é no meio da rua, aí ele faz as ligações. Deixa pronto lá, espera para fazer. Deixa pronto, espera. O corte do asfalto é só na hora que está chegando o esgoto novo. Tá? Para o prédio, para a casa ligar, é na calçada. Você chegou aqui, por exemplo, você viu o corte. Não, você viu o corte e viu um tapa-buraco que parece um chicletão, né? Exatamente. Que fica... Horrível. Você não tem um buraco, o carro não vai descer, mas vai subir, fica um calombo. Sim, não, é horrível. Asfalto não dá remendo. Ou você recapeia, ou ele fica aquela marca horrível. É igual você cortar a calçada em frente aqui à empresa de vocês, a rádio, tá? Você vai cortar a calçada, vai ficar aquela emenda horrível. Concreto, asfalto não dá emenda. O correto seria recapear. Só que isso tem um custo e o TAC não prevê isso, não tem a obrigatoriedade da Águas assim proceder. Esse tapa-buraco da prefeitura, há quem diga o seguinte, lógico que nós estamos... Todo período eleitoral aparece um monte de afirmações de todos os jeitos, né? Que isso é uma indústria, que é feito para não resolver o problema. Porque um buraco, segundo engenheiros, um buraco que você tem no asfalto, se você não for lá cortar a mais do que está ali, refazer a base e colocar a camada de asfalto, é um dinheiro que na próxima chuva ele vai embora. E se a coisa é assim, porque é programada para ser assim. Por isso que chega lá e joga. Aquele chicletão já coloca mais para cima, por quê? Porque não tem base e ele sabe que vai afundar. Não, mas no caso da Águas, eu não quero aqui defendê-los e sou o cara que mais bate hoje na Águas de Cuiabá, tá? Sou o cara que mais bate, mais do que a Arsec. A Águas hoje já recebeu da Secretaria de Obras mais de 5 milhões de multas. Pagou? Não, nenhuma. Eles recorrem. Pronto. Tá? Já recebeu. Então, uma hora vai ter que se sentar e eles vão ter que pagar. É questão, o processo é lento, mas uma hora chega. Tá? A justiça brasileira é lenta, mas uma hora ela chega. Ou prescreve? Tá? Não prescreve, porque hoje eles precisam de certidões no momento que você... Hoje é facultado ao poder público você protestar, etc. Hoje tem mecanismo. Se for competente, não prescreve. É igual IPTU, pô. O IPTU, se você protestar, ele não prescreve. Se você deixar lá e não cobrar, deu 5 anos, o cara vai lá, recorre e não paga. A lei é simples, tá? Você tem que fazer dentro dos 5 anos, chegar ao ponto de cobrar o cara judicialmente. Aí não tem prescrição, tá? Ou seja, se quiser, faz. Claro que faz. Sem dúvida nenhuma. Eu estou falando aqui desse... Agora, falando do tapa-buraco, eu quero te responder, tá? Quando a malha viária é velha, não existe mágica, tá? O tampa-buraco, você tampa aqui, aparece outro buraco ali, tá? Então, na verdade, o que se precisa é recapear. E Cuiabá, sem querer falar mal de alguns prefeitos de muito tempo atrás, fazia asfalto, fez-se muito asfalto, sem drenagem. Aonde não tem drenagem, a malha viária não aguenta, tá? Asfalto não combina com chuva. Como tampa-buraco não combina com chuva. Você colocar a massa ali no período chuvoso, ela provavelmente vai se soltar. Eu vou gravar isso que você disse para levar para Várzea Grande, isso aí. Que tem que fazer a drenagem. Tem que fazer. Lá não faz 1 metro. Se não fizer, não dura o asfalto. Não tem durabilidade. Não se faz 1 metro, não tem uma... Você achar uma boca de lobo em Várzea Grande, você tem que andar bastante. Vinícius. Bom, bom dia, Estopa. Bom dia. Obrigado pela tua presença. Aqui é um prazer muito grande poder conversar contigo. E tem um 4 em 1 aqui, né? Porque tem o presidente estadual do PV está aqui, o vice-prefeito de Cuiabá, o secretário de obras e pré-candidato a prefeito. Aqui tem 4 em 1 aqui no estúdio, né? Então,
Eu vou fazer uma pergunta agora para o secretário de Obras. Contorno Leste, que é uma obra realmente importante, né? Eu sempre fui um defensor dela, porque é um empréstimo, né? Uma operação de crédito, né? Liga duas regiões muito populosas, né? Tem gente que fala que não precisa, mas quem conhece a região lá sabe que é necessário. Mas tem um trecho dela, tem 17 quilômetros, né? Salvo engano, de ponta a ponta. 17 quilômetros e 300 metros. Isso, obrigado. Mas tem um trecho dela ali, uns 5, 6 quilômetros ali, nos fundos ali do Belvedere, né? Que é uma região ainda mais rural, né? E tem havido ocupações, né? Uma ocupação desordenada ali, né? Que era uma preocupação de muita gente, era esticar mais o perímetro urbano, né? Ter essa ocupação desordenada, a oferta de serviços públicos lá, né? Coleta de lixo, enfim. Como é que vocês estão trabalhando isso, secretário? Essa questão da... Você que envolve a serviços urbanos e envolve o Coronel Salles lá, né? A ordem pública, né? Na verdade, envolve os proprietários da região. Foi totalmente invadido ali no fundo Belvedere. Tá? Existe proprietários, existe a liminar de despejo. A justiça determinou o despejo social. Isso significa que tem que se cadastrar os mais de 3.000 invasores que estão ali. Tem que se determinar quem tem necessidade ou não, e quem tiver necessidade só sai se a prefeitura ou tiver uma compensação, um lugar para morar. Vai sair de lá? Vai tirar? Eu duvido. Sinceridade, duvido. Eu nunca tinha ouvido falar de despejo social, primeira vez. Ou seja, quem invadir vai ficar. Eu acho, sendo bem honesto aqui. Agora, falando um pouquinho do contorno leste, esses 6,5 km aí, a gente já vai entregar agora no mês de julho, tá? Nós vamos ligar ali da Jurumirim, no Três Barras ali, indo para Pão de Ferro, tá? Até no São João del Rei você vai gastar 10 minutos, tá? Por lá. Nós já vamos entregar este primeiro trecho agora no mês de julho. Mas infelizmente as invasões são áreas particulares, tá? Aonde os proprietários, mesmo com liminar, não estão conseguindo promover a retirada. E eu acredito que dificilmente vai ser retirado. Então, secretário, mas em relação ao plano diretor, né? Uma preocupação de muita gente era assim, uma área hoje fora do perímetro, inclusive era fora do perímetro urbano mesmo, né? É até a zona rural, tem até alguns condomínios já, né, de casas grandes, de chácaras naquela região. O que o plano diretor recomenda? Vocês têm algum projeto de desenvolvimento para impedir que isso aconteça, né? Que haja um adensamento, favelas, enfim, né? Aí é que está o problema, né? Com exceção das áreas ali, São João del Rei, Osmar Cabral ali, daquela região ali, tá? O resto está fora do perímetro urbano. Então lá, legalmente, deveria existir só condomínios rurais, com a metragem mínima de 1.500 metros quadrados. Deveria, pela lei, pelo plano diretor, pelo perímetro urbano. Agora que se está discutindo ampliar o perímetro urbano 200 metros fora do contorno, quer dizer, 200 metros posterior ao contorno. Só que na hora que você chega para discutir isso, todo este trecho que vai do Cochipó, do São João del Rei, basicamente ali no Dr. Fábio, invadido, tá? Porque perímetro urbano ali era muito pouco, é só no Altos da Serra um pedaço, Três Barras um pedaço e São João del Rei um pedaço. O resto estaria... e lá na entrada do lado do centro de treinamento do Cuiabá um outro pedaço. O resto estaria fora do perímetro urbano, tá? Então, para se ter chácara, teria que se ter chácaras de 1.500 metros. Não está sendo cumprido. Tanto é que na região do Novo Paraíso, por exemplo, existe interesse lá da Univag. A Univag já comprou uma área lá. Existe lá Boi Bravo, que tem 67 hectares, que querem fazer condomínios. Existem empresas lá, o Comper já comprou área lá, o Forte já comprou área lá. Estão esperando a mudança, a discussão do perímetro urbano, que tem que acontecer esse ano, tá? De 4 em 4 anos tem que haver discussão, de tempo em tempo. Estão esperando a discussão do perímetro urbano para começar as obras, para aprovar os projetos. E e essa discussão tem que acontecer até o final do ano. Só que, mesmo estando na área rural, quem não preservou, quem não teve habilidade de botar segurança lá e preservar suas áreas, teve sua área invadida. 7h41, vamos mudar para a política aqui, porque vamos explorar agora o pré-candidato à prefeitura de Cuiabá. Emanuel esteve
semana passada conosco aqui e falou, teceu aqui, elogios à sua pessoa, diz que você é o candidato do coração dele e tal. Mas falou que você tem que viabilizar a sua candidatura que ele irá apoiar. Dentro do jogo político, você está se sentindo sozinho? Não, em absoluto. Estou sentindo sozinho, muito pelo contrário. Eu encaro que a eleição tem que ser discutida a partir de abril do ano que vem. Agora não é hora Tem gente fazendo muito show aí. Aliás, tem candidatos que só fazem show. E eu vou trabalhar até abril do ano que vem. Se perguntar se eu quero ser candidato, quero. Mas não é nenhuma sangria desatada e não tem necessidade de ser. Mas, obviamente, vou trabalhar para isso, tá? Mas com racionalidade, porque tem gente que já começou a campanha, começou e não está decolando, e eu não tenho pedido voto a ninguém, vocês podem perguntar de Cuiabá, de norte a sul, tenho feito meu trabalho, e na hora certa, se tiver viabilidade, vou ser, e vou ter viabilidade, só isso, vou trabalhar para isso. Junto aos partidos, não dá para ter uma campanha sozinho, claro. Junto aos partidos, tem conversado? Ou o teu trabalho está mais junto à população e depois para viabilizar essa parte popular, para depois viabilizar dentro dos partidos? Como é que você está fazendo essas alianças? Tenho conversado com partidos, com vários partidos, tem partidos já compromissados, a gente tem avançado bastante, tá? E tenho tratado junto à população. Por exemplo, agora no dia 26 nós vamos entregar a primeira parte da Feira do Porto, tá? Que é uma obra marcante para Cuiabá e para a gestão, certo? Enfim, vou continuar trabalhando, fazendo muitas entregas até o ano que vem, até abril, e se for possível, e vai ser possível, porque quando você trabalha com objetivo você o atinge. Agora, sem essa demagogia aí, sem sensacionalismo e sem fazer uma campanha precipitada, tá? Agora, se me perguntarem, quer ser prefeito de Cuiabá? Quero. Quem não quer ser prefeito da sua cidade? Eu sou servidor público, tenho 37 anos de vida pública, graças a Deus, com muita tranquilidade. É a 5ª vez que sou secretário, então tenho todo o currículo para isso, conheço Cuiabá melhor do que muitos aí que dizem que conhecem. Aliás, conheço Cuiabá, norte, sul, leste, oeste, zona rural. Então, estou credenciado para isso. Agora realmente tem que me viabilizar. E quem tem que fazer isso sou eu. É o meu CPF. Vinícius. Então, secretário, alguma chance de sair do PV, né? Porque o PV, o senhor é presidente estadual do PV, né? E o PV compõe a federação aí com o PT e o PCdoB. Eles têm candidato, tem 2 lá, que é o Lúdio e a Rosa Neide, né? O Lúdio mais forte, né? E cogita-se uma saída sua, uma ida eventualmente até para o MDB do Emanuel, né? Como é que tá isso? Tudo é possível, eu vou brigar dentro da federação. Minha história foi sempre dentro do PV, tá? Agora, se sentir que o jogo vai ser desleal, que eu espero que não seja, tá? Obviamente nada é descartado. Agora eu vou brigar dentro da federação. PV é meu partido do coração. Vou brigar dentro da federação. Agora tem que ser com transparência, sem blá 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 e sem sensacionalismo. E se eu sentir que está vindo coisa de cima para baixo, também, obviamente, saio, sem dúvida nenhuma. Mas minha paixão, minha vocação e meu objetivo é brigar dentro da federação. Você apoiaria Lúdio? Não. Nenhum candidato, evidentemente, do PT. Não vou apoiar. A questão não é o seu Lúdio, é do partido. Não é o Lúdio. Não apoiaria Lúdio, não apoiaria Botelho, não apoiaria Abílio, porque vou ser candidato. Muito bem. Eu perguntei do Lúdio porque o partido está na federação. Não, nada contra Lúdio, nada contra Rosa Neide, nada contra ninguém. Eu acho que a política tem que transitar no mundo das ideias e propostas. Mas não conseguindo viabilizar, você apoia? Mas eu vou conseguir viabilizar. Pronto. Então, só uma questão, secretário. Caso o Emanuel tenha outro candidato, que essa possibilidade, né? Até coloquei aqui, é o candidato do coração, mas tem meus compromissos, né? Eu continuo te amando do mesmo jeito, mas os compromissos pesam mais alto. Tem a chance de você sair por outro partido, né? Eu também vou continuar amando do mesmo jeito, mas vou tocar minha vida e vou ser candidato. Independente do Emanuel, essa é a minha pergunta. Sim, eu espero que ele esteja comigo, é meu parceiro.
tenho sido extremamente leal a ele, extremamente ético, conto com ele nesse processo, mas a vida segue. A gente da imprensa tem testemunhado essa sua lealdade ao Emanuel. Essa sua lealdade. Inclusive quando ele ficou afastado, naquele momento eu acho que você sentiu muita pressão de muito lado, de muita gente querendo fazer muita coisa, né? E você seguiu o riscado, o combinado, sem se apaixonar pela situação, agiu com racionalidade e o que a gente imagina dentro de um acordo que você tinha com o Emanuel. Não era dentro de um acordo, só me permita te corrigir. Pois não. Quando eu fiquei os 38 dias na prefeitura, eu fiz o que deveria ter sido feito. Vamos lá. Eu demiti todos os servidores que eram objeto do processo, inclusive do afastamento dele. Eu fui lá e demiti. Eu enxuguei em 80 DS a prefeitura. Eu fiz uma série de coisas que eu acreditava fazer, que eu tinha que fazer enquanto naquele momento prefeito de Cuiabá. O que eu não fiz, certo? Foi me apaixonar por falácias e de nego chegar e falar assim, agora é hora de derrubar o prefeito, agora é hora de você ser prefeito, agora é hora. O que eu não fiz foi só isso, tá? Como não faria, nem com ele, nem com ninguém, não é do meu perfil, certo? Mas fiz administrativamente, se vocês pegarem, vocês vão ver, é só checar o que deveria ter sido feito, tá? Por exemplo, na saúde eu trouxe todas as compras, só eu poderia autorizar compras na saúde. Trouxe para mim, que é uma coisa que o Emanuel, no outro dia que ele assumiu, revogou. Volta lá para a saúde, a autonomia de compra. Eu trouxe para mim. Cada um tem sua visão de como administrar. Eu respeito a dele e ele respeitou a minha. Agora, fui extremamente ético. Assumi por 38 dias e com um monte realmente de coisas aí dizendo, olha, agora é só a hora de ser prefeito, olha, agora é a hora não sei do que. Em momento algum movimentei qualquer peça no sentido de ajudar ou atrapalhar ou de emperrar a justiça ou de acelerar a justiça. Muito pelo contrário, mantive a minha postura como deveria ser qualquer cidadão do bem. Agora, administrativamente, não existia acordo naquilo. Eu agi da forma que eu desejava e da forma que eu queria fazer. Claro que eu não saí aí mudando secretário, eu não saí mudando um monte de gente, porque eu acreditava que com a volta dele não teria sentido se fazer isso, e não poderia mesmo, nesse sentido, tá? Mas fiz, como disse, e pode checar, pega quantas demissões na saúde, quantos DAS eu diminuí, quantas coisas foram feitas aí nesses 38 dias que eu fiquei lá. Priorizei o pagamento daqueles convênios fundo a fundo da saúde, enfim, fiz o que deveria ser feito com tranquilidade, mas sempre respeitando a todos, tá? E pode ter certeza do que eu falo aqui, sem citar nomes. Propostas para, vamos sacanear, vamos organizar, vamos não sei o quê, eu tive 1 milhão delas. Mas qualquer cidadão que queira continuar na política não pode ir por esse caminho. E não é acordo não, é o que você acredita ser honesto, é o que você acredita ser consciente. Só de curiosidade aqui, o Emanuel ficou sabendo de alguns desses 1 milhão de propostas aí, que nesse 1 milhão de propostas deve ter alguém que era do lado dele lá, inclusive. Não? Gente muito próxima. Vamos puxar a cadeira. O mundo da política é assim, né? Olha, não está dando mais para a gente aguentar, vamos dar um jeitinho. Mas não é essa a questão. Você pré-candidato a prefeito, e será, a sua intenção é ser candidato desse grupo. Olhando a administração do Emanuel, esse segundo mandato, todos os problemas que existem aí, o que você vê de real nesses problemas e o que você não... É evidente que não estou falando da sua pasta somente. Você é um secretário hoje. Você responde ao Emanuel como prefeito. O que você, na troca de lugares aí, nessa administração, você não concorda, ou faria diferente, ou faria a mesma coisa, ou vai fazer uma continuidade dessa administração, ou vai fazer alguma coisa diferente? Em alguns aspectos, obviamente, é uma tranquilidade, uma continuidade. Em alguns aspectos, em outros não. Como eu te falei, o Manuel tem o CPF dele e eu tenho o meu. Em alguns pontos, nós temos divergências, e muitas.
Só que são divergências de ponto de vista respeitosas. A saúde você continuaria com o método Emanuel, método intervenção ou método estopa? Olha, eu vou falar sobre a intervenção. A intervenção, principalmente agora, depois que eu vi o presidente do TJ dar até 31, certo? Por uma atitude dele, eu considero um absurdo. Porque se existe algum crime na saúde, tem que se tomar providência e as pessoas que cometeram têm que pagar. A intervenção pela intervenção, ela está acabando com a saúde na ponta. Eu ando Cuiabá de norte a sul, leste a oeste. Você vai no Grande Terceiro, estão tirando todo mundo das unidades de saúde. Você vai não sei aonde, está tirando todo mundo das unidades de saúde. Você vai não sei aonde, está tirando todo mundo das unidades de saúde. E outra coisa, tá? Essas demissões que todo dia são anunciadas que tem, tira um aqui e coloca o outro no lugar, tá? Então isso é balela, certo? Agora, obviamente, como eu disse, cada um pensa de um jeito e age de um jeito. Eu sou mais centralizador. Se eu for prefeito de Cuiabá, eu vou centralizar todas as ações da saúde, todas vão passar por mim, começando pelas compras. Manuel pensa diferente. Ele acredita que o pessoal tem que se virar lá dentro da Secretaria de Saúde. Eu penso diferente. Eu penso em centralizar e reorganizar da minha forma. Mas são apenas pensamentos divergentes. Agora, se você quiser ouvir sobre a intervenção, em 90, 180 dias, dá-se o tempo de se investigar e de se determinar. Se tem errado, tome providência. Agora, me parece que estão querendo deixar a intervenção até passar a eleição, do jeito que eu estou vendo aí. Que é um absurdo, tá? Isso não existe em lugar nenhum do Brasil. Isso vai contra a Constituição Federal. Se cometeu crime, puna-se os culpados, seja quem for. Simplesmente desta forma. Agora, intervir por intervir? Vinícius. Então, agora eu vou perguntar para o presidente do PV, né? Que tem uma bancada boa na Câmara de Vereadores, né? Tem lá o Marcos Brito, tem um pessoal bom. Assim, Estopa, em que momento que nós vamos ver os córregos e rios de Cuiabá com água limpa, né? Esse trabalho todo de saneamento básico, né, que você já bem descreveu aí, feito pela Águas Cuiabá, em que momento que os córregos vão ficar limpos, né? São cerca de 20 córregos, né? E 2 rios que Cuiabá tem, né? O Cuiabá e o Cochipó. 27, obrigado. Em que momento que eles vão clarear realmente? Isso nós temos que fazer uma discussão extremamente ampla. E eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui, tá, Vinícius? Não tenho dúvida nenhuma. Terminou 2024, fez toda a cobertura de esgoto. Qual que é o próximo desafio? Prefeitura, Ministério Público e Águas de Cuiabá. É fazer o cidadão ligar. Já está começando esse trabalho de conscientização. Mas vai chegar um momento que vai sobrar aí 30%, 40% que não adianta conscientizar. Vai ter que se ter lei, se obrigar, se punir, se multar para fazer. Vai ter que chegar este momento. Porque não adianta ter a cobertura, certo? E o cidadão não ligar. Então eu acredito que nós vamos ter os nossos rios. E já tem alguns, tá? Na região do Imperial, por exemplo, os lambaris já estão voltando. Por quê? Já se tirou o esgoto, foi um dos primeiros locais a ter rede. Já se tirou o esgoto há um bom tempo atrás. Outros estão começando a clarear a água, tá? Mas eu acredito que lá por 2027 nós vamos ter rios diferentes aqui em Cuiabá. Só que para isso também nós temos que ser mais duro numa situação: invasão das áreas de preservação permanente. Eu acho que tem que endurecer, e aí é uma coisa que eu falo que eu agiria diferente. Tem que endurecer contra as invasões em área de preservação permanente. Tem que endurecer, eu não tenho dúvida quanto a isso. E eu vejo, infelizmente, que isso não acontece muito, tá? Você presencia, por exemplo, no Paraíso, já teve córregos ali que desapareceram graças à invasão. O córregozinho pequeno, o cara vai chegando, aterrando,
desaparece a nascente e desaparece o córrego. Então nós temos que... Tem aquele projeto Águas para o Futuro, que foi criado pelo Gerson, que hoje está a Maria Fernanda lá. Tem que preservar as nascentes. Nós estamos numa cidade extremamente seca, certo? Que se nós perdermos a água, a gente perde a nossa qualidade de vida. E aí eu entro noutra discussão. Hoje estão fazendo a opção errada, estão tentando trazer 6 hidrelétricas para o Rio Cuiabá e Manso aí, que é um absurdo que vai incidir direto no Pantanal Mato-Grossense. Nós temos que pensar tudo isso. E mais, Várzea Grande também tem que entrar no momento de tratar seu esgoto. A Baixada Cuiabana como um todo tem que entrar no clima de tratar seu esgoto. E nós temos que preservar a nascente do Rio Cuiabá lá em Rosário Oeste, lá na região de Rosário Oeste e Nobres ali. Então, na verdade, tem que ser um conjunto de ações, tá? Um conjunto de ações que visam melhorar a cidade como um todo. Então, Cuiabá, a partir de 2024, tem que mudar o foco, que é conscientizar, estabelecer metas de ligação do esgoto. E nós temos que ter uma ação, tem que voltar o consórcio do Rio Cuiabá, tem que voltar o consórcio, agora parece que com o Lula aí vai voltar aí o BID Pantanal, de repente, novamente aí, nós temos que tratar o esgoto de todas as nossas cidades. Tá? E qual que é o que vai acontecer agora, né? Estão falando aí de fazer as hidrelétricas e reforçar o turismo. Nosso maior turismo seria preservar o Pantanal, levar o cara para ver a onça, levar o cara para conhecer a natureza, para pescar e soltar, sem dúvida nenhuma. Esse seria o maior turismo que nós poderíamos ter. Agora, com as hidrelétricas, você vai ter que encher 5, 6 lagos diferentes. Será que a água vai chegar ao Pantanal? Essa é a pergunta que se faz, que estudo que se tem disso daí. Então, na verdade, hoje se tomam algumas providências visando apenas um grupo econômico, tá? E mais, tá? Nós temos hoje, por exemplo, região de Ponte Lacerda, você pode usar energia eólica, não precisa... Lá é um potencial fortíssimo de vento que pode ter energia limpa. Você tem energia solar, que ao contrário de incentivar, estão taxando. Quer dizer, tem um conjunto de coisas. Aí você tem a ferrovia, que diminui o transporte por rodovia, usando combustível fóssil. Então tem uma série de coisas, e digo mais, tá? A prefeitura está fazendo a sua parte. Num consórcio, numa parceria com o Shopping dos Camelôs, nós estamos lançando a primeira fazenda solar do município de Cuiabá, ali no Cochipó do Ouro. Lançamos a semana passada. A prefeitura vai economizar, com apenas 4 hectares de fazenda solar, vai economizar R$500 mil por mês de conta, tá? No ano que vem, nós vamos dobrar, vai para 1 milhão de economia de conta por mês. Então nós temos num momento que a gente tem que caminhar para a sustentabilidade. Sustentabilidade é tratar de esgoto, é preservar o Rio Cuiabá, que é a nossa maior fonte de riqueza, é não jogar lixo no Rio Cuiabá, é não jogar lixo nas ruas, enfim, é trazer Cuiabá para uma cidade sustentável. 7h59, não temos mais tempo, mas sim ou não, favorável ao projeto do transporte zero de peixe? Não da forma que foi feito, mas não da forma que foi feito. Obrigado, Estopa, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Estou à disposição, toda vez que você chamar. Tá bom, Estopa, um abraço, obrigado, Vinícius. Pô, quando chamar e fizer 14 graus de novo, né? Estopa, quem sabe? Vai vir 3 vezes essa semana e o resto do ano não. Mas eu adorei essa... Pois não, desculpa. Mas só isso de programa, pô. Pois é. Tem mais? Fazer o quê, né? Adorei a frase. Vamos chamar para a próxima. Vai ter uma fase 2, né? Adorei a frase. Os lambarizes estão voltando e sem proibição de transporte, armazenamento, né? Só com investimento em saneamento básico, senhores. Tem que restringir a pesca